Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. A nossa quinta aula vai tratar de uma habilidade também muito importante, especialmente que vocês estão concluindo o ensino fundamental 2, que é identificar a localização de pontos no plano cartesiano. Então, primeiro vamos entender o que é plano. Então, plano é um conceito matemático que, para a gente entender, basta vocês imaginarem, por exemplo, o próprio quadro da sala de aula, o tampo da mesa da sua cozinha, a superfície da tela do computador, e você imaginar que, conservando a condição de ser plana, ela vai se estender infinitamente em todas as direções. Então, em matemática, esse é o conceito de plano, tá? O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é uma maneira de nós representarmos pontos em um plano, tá? E o plano cartesiano ele é formado por duas retas numéricas, tá? Essas retas elas são numeradas de acordo com o conjunto dos números reais e elas não são retas dispostas num plano de qualquer maneira. Elas têm que ser duas retas concorrentes perpendiculares, ou seja, que se cruzam formando ângulos de 90 graus. O plano cartesiano ele tem uma importância muito grande em matemática e em outras ciências, não só para localizar pontos, tá? Mas a gente pode calcular a distância entre dois pontos nesse plano cartesiano, a gente pode calcular a distância entre um ponto e uma reta, a gente pode trabalhar com simetria em relação a essas retas numeradas de um ponto ou de uma figura que é construída nela, tá? Só alguns exemplos das aplicações do plano cartesiano. Como é que são essas retas numeradas com correntes perpendiculares? Bom, o ponto de encontro delas é chamado de origem do plano cartesiano. Então, vocês observem que o ponto de encontro dessas duas retas formou quatro ângulos de 90 graus, então elas são concorrentes perpendiculares, e deu para a gente colorir essas duas retas, tá? De tal maneira que fique bem compreensível para vocês como é que a gente localiza, como é que a gente representa um ponto num plano cartesiano, tá? Primeiro, essas duas retas, elas têm nomes específicos. A reta horizontal, ela é chamada de reta X ou eixo X. É mais comum nós trabalharmos com essa nomenclatura, eixo. Já a reta vertical é chamada de eixo Y. Eu quero que vocês observem que à direita de zero, que é o ponto de encontro das duas retas perpendiculares, nós temos números positivos, porque é uma reta numérica, e à esquerda negativo. Da mesma maneira, no ponto de encontro das duas retas concorrentes perpendiculares, nós temos acima de zeros positivos, abaixo de zeros negativos. Só para efeito de informação, nós temos que o plano cartesiano ele é dividido, então, em quatro quadrantes, né? Quatro quadros. E eles são numerados da seguinte maneira, em sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, que está à nossa esquerda, e quarto quadrante à direita, tá? Então, como é que eu vou representar, num plano cartesiano, o que nós chamamos de coordenadas cartesianas, também conhecido como par ordenado? Então, para nós representarmos, ou já tendo no plano cartesiano representado um ponto também, a gente tem que dar a coordenada cartesiana, dizer qual é aquele par ordenado, nós temos que considerar algo bastante importante. Um par ordenado, uma coordenada cartesiana, ele tem um padrão de representação, tá? Ele é universal. Ele é representado entre parênteses, separado por vírgula ou ponto e vírgula. O primeiro valor desse par ordenado, ó, a própria expressão está dizendo par porque são dois valores e ordenado porque obrigatoriamente tem que seguir uma ordem.
Então, o primeiro valor representado, ele se refere ao eixo x. E o segundo valor representado se refere ao eixo y. Na verdade, eles tratam de distâncias. Então, se vocês observarem os valores que estão sobre o eixo x e nós traçarmos uma reta paralela ao eixo y, nós estaremos falando de distância ao eixo y, tá? E quando nós traçarmos retas paralelas em todos esses pontos, agora paralela ao eixo x, né? Por todos esses pontos que estão no eixo y, nós teremos distância também com relação ao eixo y. Ano que vem vocês estarão no ensino médio e esse eixo x e esse eixo y passam a ser chamados de abscissa ordenada, tá? Então, acho importante a gente falar desde agora. São nomenclaturas para a gente poder se comunicar melhor. Então, essa questão de nós não podemos alterar, tá? É par ordenado por isso, tem que seguir essa ordem. Agora, uma coisa bastante importante de vocês recordarem para poder representar pontos no plano cartesiano, o que acontece? É basicamente o conceito da reta numérica. O eixo x, ou seja, a abscissa, se nós tivermos um número positivo, nós vamos nos deslocar à direita. Agora, se o número for negativo, a gente desloca à esquerda, tá? E esse deslocamento, ele se dá sempre a partir do zero, que é a origem do plano cartesiano, tá? Da mesma maneira, nós vamos partindo sempre do zero para representar a ordenada. Se for um valor positivo, nós vamos fazer um deslocamento para cima. Se for um valor negativo, nós vamos fazer um deslocamento para baixo. Então, vamos ver aqui com um exemplo como é que ficaria isso. Então, nós temos ali a coordenada A, entre parênteses, está registrado 4,3. O que é que significa? Que eu tenho que localizar nesse plano cartesiano um ponto que será chamado de A, que eu nem consegui fazer colocar as letras correspondentes, né, do nosso alfabeto, mas eu fiz um destaque por cor que dá para vocês identificarem. O que significa localizar no plano cartesiano o ponto A de coordenadas 4 para x e 3 para y? Observe que o 4 para x, ele é positivo. Então, o que eu vou fazer? Aqui, a partir do zero, que é o ponto de encontro das duas retas, dos dois eixos, eu vou caminhar 4 para a direita. Então, quando eu caminho 4 para a direita, eu paro no ponto 4. Agora, eu vou olhar para a coordenada, para o valor de y dessa coordenada, que é 3. Ele é positivo. Então, eu vou caminhar 3 espaços para cima, tá? Aí, cuidado, que é aquela questão que tem aluno que fica contando pontos, são espaços. Então, caminhando 3 para cima, eu vou marcar um ponto. Esse é o ponto A. Então, observe que se você olhar a partir do ponto para o eixo x, você vai encontrar o valor 4. Se você voltar seu olhar para o ponto negritado aí novamente e desviar o seu olhar até encontrar o eixo y, você vai encontrar o valor 3. Então, esse é o ponto A de coordenadas 4 para x e 3 para y. Como marcar o ponto B, que está aqui em vermelho, para a gente poder se localizar ali no plano cartesiano depois, que tem coordenadas 2 para x e menos 3 para y. Então, x, ou eu vou me deslocar a partir do zero, ou para a direita ou para a esquerda. Como 2 é positivo, então eu vou me deslocar 2 para a direita. Então, a partir do zero, um deslocamento de 2 espaços. Agora, eu vou olhar para o ponto y da coordenada, é menos 3. Então, y só tem 2 possibilidades, né? Na verdade, tem uma terceira que eu vou mostrar no final. Ou eu vou deslocar para cima, ou vou deslocar para baixo. Como é negativo, o deslocamento se dá para baixo, então 3 espaços para baixo. Então, esse é o ponto B.
destacado aqui em vermelho. Observe, voltem o olhar de vocês para o ponto vermelho, desloquem o olhar até encontrar o eixo X. Observem que tem lá o algarismo 2, né? Voltem o olhar novamente para o ponto vermelho, desloquem esse olhar até encontrar o eixo Y. Vocês vão localizar o número -3. Então, esse é o ponto B de coordenadas 2 e -3. Ponto C. Coordenadas -1 para x e 4 para y. Então, eu vou lá na origem do plano cartesiano, vou deslocar 1 para a esquerda, porque o x é negativo. E agora eu vou olhar para o meu y, que é 4 positivo. Então, a partir desse -1, eu vou deslocar para cima 4 espaços. Esse é o ponto C, de coordenadas -1 para x e 4 para y. Ponto D. A coordenada do ponto D é -3 para x e -5 para y. Então, quer dizer que no eixo X, a partir do zero, eu vou deslocar 3 espaços para a esquerda. Então, vou lá, ponto de encontro dos eixos, que é a origem do sistema, do plano cartesiano, desloco 3 espaços para a esquerda, encontro -3. Como o nosso valor para y é negativo, então eu vou deslocar a partir do -3, 5 espaços para baixo, porque ele é negativo. Então, eu tenho aqui marcado o ponto de coordenadas -3 para x, -5 para y. Esse ponto E e esse ponto F é muito interessante. Olha só, a coordenada de x é 0. Mas como é que eu localizo um ponto no plano cartesiano? Eu não é a partir da origem? A origem me diz agora o primeiro valor da coordenada, quanto é que eu tenho que deslocar para a direita ou para a esquerda. Mas essa coordenada é 0. Isso significa que não vai haver deslocamento nem para a direita e nem para a esquerda, no eixo X. O que eu faço então? Olho para o Y. O que ele está marcando? 2, positivo. Então, a partir do zero, que é a origem do sistema do plano cartesiano, eu vou deslocar 2 para cima. Observem que o ponto ficou sobre o eixo Y. 2 para y, 0 para x. E a última coordenada que nós vamos marcar nesse plano cartesiano, -3 para x e 0 para y. Então, eu vou lá na origem do plano cartesiano, tá? Que é 0 para x e 0 para y. E vou deslocar para a esquerda 3 espaços, porque x é negativo, então desloco para a esquerda. Bom, agora eu vou analisar o meu y, para ver o deslocamento, se ele se dará para cima ou para baixo, né? Só que o y é 0, ou seja, não haverá deslocamento nem para cima e nem para baixo. Então, esse ponto ficará marcado exatamente sobre o eixo X no ponto -3. Então, é importante vocês observarem que quando x é 0, o ponto fica marcado sobre o eixo Y. E quando y é 0, o ponto fica marcado sobre o eixo X. Então, essa foi a questão que vocês fizeram na avaliação diagnóstica. Quais são os vértices do triângulo representado no plano cartesiano abaixo? Então, aqui, o plano cartesiano foi utilizado para representar um polígono, o triângulo. E o triângulo, ele tem 3 vértices, né? 3 vértices, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, não tem nenhuma diagonal. E ele quer saber quais são os vértices desse triângulo que está aí representado no plano cartesiano. Então, eu vou começar por ordem alfabética. Nós vamos encontrar quem é a coordenada do ponto A. Observe que aqui os pontos estão já no plano cartesiano. Agora, nós temos que descobrir quem é a coordenada desse plano cartesiano, ou seja, qual foi o valor representado em cada ponto para x e para y. Então, minha orientação para vocês é a seguinte: olhem para o ponto A e voltem o olhar de vocês para o eixo X,
para verificar que ponto vocês vão encontrar. Sempre trabalhando com questões de linhas paralelas, tá? Então, olhem que quando eu digo menos 2 para x, eu tenho uma linha cortando, uma linha imaginária cortando esse ponto, né? Esse ponto A, que passa em cima do menos 2. É a distância do eixo y até esse ponto A. Muito bem. Então, eu já encontrei o primeiro valor da minha coordenada, é menos 2 para x. Agora, eu tenho que determinar, nesse mesmo ponto A, qual é o meu valor para y. O que eu faço? Volto o meu olhar agora para o eixo y. Sempre trabalhando com linhas paralelas aos eixos, tá? Então, note que eu estou olhando, eu preciso determinar a coordenada, o valor que eu vou colocar em x, né, nesse par ordenado. Eu faço uma linha paralela a y. Agora, eu preciso determinar y, eu faço uma linha paralela a x. Porque se tratam de distâncias, né? É disso que nós estamos falando quando a gente localiza num plano cartesiano um ponto. Então, as coordenadas do ponto A são menos 2 para x e 5 para y. Ponto B. Vou fazer uma linha também, tanto apontando para o valor que se encontra no eixo x, quanto para o valor que se encontra no eixo y. Então, quais são as coordenadas do ponto B? Menos 3 para x e 1 para y. Da mesma maneira, eu procedo para o ponto C, lembrando que o par ordenado obrigatoriamente segue essa ordem, primeiro valor de x, depois valor de y. Então, eu vou ter 3 para x e 4 para y. Portanto, as coordenadas procuradas são essas aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos fazer umas atividades em sala de aula e assistir alguns outros vídeos sobre esse assunto para ficar mais claro ainda, tá? Agora, para finalizar, eu quero mostrar para vocês o plano cartesiano do GeoGebra, né? Esse programa de geometria dinâmica, que a gente já trabalha com eles há algum tempo. Eu também posso fazer o mesmo procedimento que eu estava fazendo lá, fazer aqui. Então, o primeiro ponto que nós representamos foi 4 para x e 3 para y. Então, a partir do zero, ó, eu vou deslocar 4 para a direita, porque é positivo. E agora, a partir desse 4, vou deslocar 3 para cima, porque também é positivo. Então, aqui está meu ponto A. Vou marcar esse ponto, 4 para x, 3 para y. Então, eu quero que vocês observem aqui à esquerda da tela do computador que na parte de álgebra, o GeoGebra já marcou para mim quem é esse ponto A. Tá? Uma outra maneira seria nós digitarmos aqui no campo a entrada, que no meu GeoGebra eu coloquei ele em cima, mas na maioria dos GeoGebras ele está abaixo na tela. Você representar a coordenada. Então, abrir um parênteses, automaticamente ele colocou o último, coloco 2, menos 3, que é a coordenada que eu quero representar agora o ponto. Dou um Enter, automaticamente ele representou, esqueci de tirar. Automaticamente ele representou o ponto para mim, ó, o ponto B de coordenadas 2 e menos 3, tá? Então, e assim a gente prossegue. Eu quero representar o ponto C, que é menos 1 para x e 4 para y, ó. Menos 1 para x e 4 para y. Automaticamente ele já representa antes mesmo de eu dar o Enter, tá? Menos 3 para x, menos 5 para y. Então, aqui, ó, a partir do zero, menos 3 para x. Então, eu vou deslocar para a esquerda 3 espaços. Cheguei aqui. Agora, eu olho para o meu y. O valor é menos 5, então, quer dizer, eu vou ter que deslocar 1, 2, 3, 4, 5 espaços para baixo, porque ele é negativo. Então, meu ponto tem que ficar marcado aqui, ó. Exatamente aqui. Ó, menos 3 para x, menos 5 para y. Ok? Então,
sempre que vocês tiverem dúvida, seria interessante, ó, vocês têm possibilidade de ter o GeoGebra até no celular, tá? Por exemplo, baixar especificamente no Google Play o GeoGebra que vai trabalhar com as questões de geometria, tá? Que aí vocês conseguem até o plano cartesiano e plotar, que esse é o verbo, tá? Plotar, colocar pontos no plano cartesiano, plotar. Aí na sala nós vamos conversar mais um pouquinho sobre esse assunto e fazer mais algumas atividades. Até lá, pessoal!